Seja muito bem-vindo ao Casa Concreta. Esse é mais um episódio para você que está pensando em comprar, que está pensando em vender, que está pensando em alugar, que está só procurando e também para condôminos, para pessoas sim que moram em condomínios. Por quê? Porque nós vamos conversar hoje sobre um condomínio sadio e saudável. São as duas coisas, né? Luciano e Matheus. E aí a gente trouxe aqui, ó, dois big especialistas nessa área condominial. Por que você deve ficar aí, tá? E assistir com atenção a esse nosso episódio, esse nosso programa de hoje. Porque você deve morar num condomínio, mas mesmo que você não more, vai que um dia você vai procurar um imóvel dentro de um condomínio, seja uma casa ou um apartamento. Quais são os critérios que você deve considerar na hora de avaliar esse condomínio? O que você deve olhar? Quais são as perguntas que você deve fazer? Nós vamos tratar de tudo isso aqui, hoje, tá certo? Nesse programa com esses dois grandes especialistas aqui. Luciana, primeiras damas, primeiras senhoras aqui. A Luciana é especialista em direito, né, Luciana? Direito condominial. Especificamente em direito condominial. Eu nem sabia que existia. Hoje já existe, sim. Já existe, né? É para você ver, inclusive, o crescimento da demanda por conhecimento. De fato, quando eu me formei, há alguns anos atrás, não vou revelar, para não revelar a idade, de fato não existia. Tá. Existia uma especialização em direito imobiliário, mas condomínio você aprendia na prática, no dia a dia. Certo. E Legal. hoje, por conta do crescimento do mercado, já são inúmeras as pós-graduações, MBAs, especializações da área. E você é CEO também de que empresa? Da Gestart Condomínios. Gestart Condomínios. Tem quantos condomínios? 2, 3? Quase isso, um pouquinho mais. Digamos que 820 é o nosso número. Eles administram 820 condomínios. Norte e Nordeste, é isso? 820 condomínios só no Ceará. Ah, é só no Ceará? Só no Ceará. O que é isso, meu Mais irmão? especificamente em Fortaleza e região metropolitana. Será que ela resolve bucho, hein, gente? Hein? Será que ela resolve muito problema? Porque, meu Deus do céu, por mais que a gente não queira, eles vêm, eles aparecem. Parece que se afloram, né? Quando se trata de condomínio, né? E, querendo ou não, condomínio é um resumo da sociedade. Então, Sim, as pessoas descumprem as regras afora, se ela não respeita o trânsito, se ela não respeita um pedestre, se ela não respeita uma pessoa com a qual ela convive, ela pratica os mesmos atos no condomínio. Então, o que a gente sempre fala, condomínio é microsociedade. Então, todos os problemas que você vê fora, você tem dentro do condomínio e de uma maneira, inclusive, mais explosiva. Eu adorei esse conceito. Porque ele, inclusive, ajuda a gente. Porque tem gente que assim, não, mas o meu condomínio é assim. Não, é a sociedade que é desse jeito. E ele é apenas um reflexo da sociedade. É um microcosmos ali, mas que é um espelhamento do que é a sociedade. Pessoas intransigentes, muitas vezes pessoas orgulhosas, egoístas e tudo. Enfim, sabe esses matizes todos aí? Eles se manifestam lá dentro, né? Também. Com certeza, né? E Matheus, o nosso amigo Matheus Pinho está aqui, é filho de um grande amigo meu de longas datas. Né? Matheus, você está à frente de quê, Matheus? De qual empresa? Bom, sou diretor comercial da Singular Serviços. Singular Serviços. Isso. Tá. Qual é a diferença entre vocês dois, Gestart e Singular? A Gestart, ela faz a gestão, todo o processo burocrático, emissão de boletos, assembleias, né? E a Singular fica com a parte da mão de obra terceirizada, né? Controle de acesso, a segurança, a limpeza, a manutenção, fica conosco, né? A portaria. Então, desde às vezes os projetos das construtoras, onde a gente dá dicas de segurança mesmo, desde a concepção do projeto até o dia a dia do empreendimento, com tecnologias, com inteligência artificial que a gente está trazendo para o mercado. Muito legal. A Singular também é líder aqui no Ceará, então a gente tem mais de 700 prédios. Então vocês são terceirizadores, né? Exatamente. Mas vão um pouquinho além e também entram na questão do dia a dia do condomínio, dando lá as orientações. Sim. Então vamos começar. Vamos começar falando logo o seguinte, doutora Luciana, vamos lá. Vai ser Luciana mesmo, tá certo? Perfeito. Luciana, vamos começar com os condomínios que já estão aí, e as pessoas vão começar falando para as pessoas que já estão morando em condomínio, tá certo? Assim, se você fosse fazer um resumo do que seriam assim as principais práticas ou medidas para a gente ter um condomínio saudável, sabe? Um condomínio sadio e saudável, um condomínio que não é não se transforma naquele inferno, né, que é morar. Enfim, o que você recomendaria? Quais seriam assim as suas
Principais recomendações. A primeira, e inquestionável, é desde o nascedouro do condomínio, que se seja muito atento às regras existentes e ao cumprimento delas. O que a gente vê com o passar do tempo é que condomínios onde os síndicos não aplicam, não fiscalizam, existe uma tendência a haver uma deteriorização e também uma precarização até do próprio valor do imóvel. Sim. E aí eu vou te dar um exemplo. Como pessoas que penduram varais nas suas varandas ou janelas, de maneira a ser... verticais, no caso dos condomínios verticais. Até mesmo nos condomínios horizontais, onde as pessoas colocam, por exemplo, na frente da garagem. E isso gera uma péssima sensação dentro do condomínio de desorganização. As próprias pessoas que vão visitar ou que têm interesse em adquirir uma unidade naquele condomínio, quando olham... sente que ele é precarizado. E aí, quando você permite essas pequenas infrações, que às vezes você deixa de lado, são elas que vão se somando. E aí você começa com uma alteração de fachada, onde você retira uma janela, você bota uma grade numa porta, você altera a cor da sua varanda. Tudo isso é considerado hoje alteração de fachada. Sim. E a alteração de fachada é, de fato, um dos elementos que mais precarizam o condomínio. Então, se você quer ter um condomínio saudável, a primeira regra é: faça o regramento interno do condomínio, que hoje a gente chama de regimento interno, que é um documento que pode ser revisto de tempos em tempos, justamente para se adaptar à realidade atual do condomínio e da sociedade. Um regimento só pode ser mudado por assembleia, né? Ele só pode ser alterado por assembleia, mas o que é interessante é que desde a mudança do nosso Código Civil, que foi lá em 2002, não se é mais necessário quórum qualificado. Luciano, o que é o quórum qualificado? Com metade mais um dos presentes em assembleia, você consegue alterar, salvo se a sua convenção trouxer algo em contrário. Mas, via de regra, regimentos internos são alterados com quórum simples. Vou já passar para o Matheus, mas me diga uma coisa. O condomínio tem 30 unidades, seja casas ou apartamentos. E aí precisa ter 16 ou o quórum da quantidade de pessoas que está na Assembleia? Das pessoas que estão presentes à Assembleia. E aí vem até uma segunda... Se tiver só 10 lá? Sim, eles vão... E é algo interessante que sempre que a gente convoca para a Assembleia, a gente fala. A sua ausência não justifica a sua não tolerância à regra aprovada. Se você não pode reclamar depois. Exatamente. Se você se eximiu da sua participação, de dar o seu voto, de ser colaborativo com o condomínio, lhe compete acatar as decisões que foram tomadas em assembleia. Você teve a chance. Exatamente. Mas eu estava viajando. Podia ter mandado alguém. Podia ter feito uma procuração. Hoje, uma das novas regras que tem nos condomínios são as assembleias virtuais, justamente para permitir essa participação maior de pessoas que ou não moram ou são investidores. Então, hoje, os meios são muitos para se participar. Existem aplicativos de votação, onde a votação é aberta para que se tenha participação de pessoas. Sério? Já está nesse nível aí, dos aplicativos? Eu costumo dizer que o período da pandemia foi a era JK dos condomínios. 50 anos em 5. No nosso caso, foram 20 anos em 2. Olha só, que legal. Nós evoluímos como é que muito. funciona? Eu quero saber agora como é que funciona esse negócio aí, desse aplicativo. Claro. Só para os que estão presentes na Assembleia ou também pode ser aberto? Como funciona? Como funciona? Vamos lá, a gente vai para a regra geral, porque cada condomínio pode determinar de uma maneira. Via de regra, quando se faz uma assembleia virtual, utiliza-se uma dessas plataformas de transmissão ao vivo, onde as pessoas podem debater, abrir a pauta, eleger o presidente, e aí para fazer a contabilização dos votos, porque a gente vai pensar em condomínios grandes. Hoje a gente tem condomínios de 800 unidades. É impossível as pessoas votarem levantando a mão ou pedindo a palavra. Então, nesse momento da assembleia, posto em discussão, abre-se a votação no aplicativo. E o que é interessante, tem rastreabilidade de IP. Você consegue fazer, por exemplo, uma restrição a quem está inadimplente, ou seja, ele vota, mas o voto dele não vai ser contabilizado. Pessoas que estão inadimplentes não podem votar? Não por pode. Lei, hoje, não se pode, o inadimplente não tem o seu voto contabilizado, ele não pode usar do voto na Assembleia. Isso é uma das pouquíssimas restrições que a gente tem aos inadimplentes, mas é uma forma também de se tentar combater a inadimplência. Com certeza. Ele não pode ficar restrito a uso, não é isso? Ou tem também restrições a uso do inadimplente, no caso?
Você até pode fazer essa restrição, entretanto, não é o comando que a gente dá para tentar evitar a constatação de constrangimento. Sim. Então, via de regra, a gente adapta para que ele vota, mas eu tenho o controle de quem está adimplente ou não, e aí eu consigo fazer com segurança essa votação. A gente volta já para esse aplicativo aí, porque eu achei muito interessante que, de repente, pode ser que muita gente aí que está nos ouvindo não esteja contemplando essa solução, e ela pode ser a solução para uma série de, enfim, até mesmo uma maior participação, porque é muito importante a participação. Com certeza. Me diga uma coisa, seu Matheus, qual é a sua maior dificuldade? Você trabalha com pessoas, né? Também. Também ou quase que... É Você é uma tudo. terceirização. Mas eu trabalho com condomínio, então eu trabalho com tudo que existe nesse mercado. Mas vamos lá. Qual que é a maior dificuldade nesse caso aí de trabalhar com pessoas no que diz respeito ao condomínio? Tá? Vamos lá. Ainda nessa pauta do condomínio saudável, e aí, obviamente, as regras têm que estar muito, muito claras. Quando você fala que o condomínio tem um regimento, Sim. e aí eu faço um contraponto, a doutora Luciana é o jurídico, ela está aqui, ela tem que ser a formal. Eu sou aqui do cara que eu morei muito em condomínio e eu entendo muito o lado do morador, Sim. certo? Eu me coloco no lado do morador, que muitas vezes essa regra não está muito clara. Então, obviamente que é papel do morador, é papel do inquilino, de quem está buscando o imóvel, pesquisar, mas é um mercado muito novo, às vezes ele não sabe, é o primeiro condomínio que ele vai morar na vida dele. Então, muitos estão nessa situação. Então ele não tem esse conhecimento à disposição até para ir buscá-lo. Então, uma dica de boas práticas que eu daria aqui para todos os gestores de condomínios, síndicos, administradoras, deixe claro as regras dos ambientes que vão ser utilizados. Eu dou exemplo... você diz plaquinhas mesmo? Total. Vou dar um exemplo do meu condomínio. É interessante isso aí. Total. No meu condomínio, em cada ambiente você tem uma plaquinha coloridinha, bonitinha, com a comunicação leve, mas que ele vai orientando regramentos de horário. Não pode, horário, se pode pet, se não pode, desde o rooftop ao salão de festas, à piscina, né? Isso não só orienta... Som na piscina. É uma pauta muito interessante. Tem uma polêmica. Não só para o morador, mas para os colaboradores dos condomínios. Cada condomínio é uma realidade. Então, eu tenho, sim, 4.000 profissionais diretos, terceirizados. São aqui. 4.000, Exatamente, espalhados em 700 prédios. Mas cada prédio é uma realidade. Eu tenho o regimento interno desses prédios, eu tenho os regramentos desses prédios, mas eu preciso passar isso na ponta. Né? Então, até para os profissionais que ali trabalham, sejam terceirizados ou orgânicos, esses regramentos têm que estar muito claros. Né? Evita conflitos desnecessários e evita uma atitude... não por culpa, não por dolo, né? Mas aquela atitude culposa de ter infligido alguma regra que não estava muito por desconhecimento, né? Que não estava muito clara. Então, o principal pilar, né, eu diria que é o fundamento para um condomínio saudável é você ter uma comunicação muito clara. E comunicação clara não é ser aquela formal, aquela impositiva. Eu acho que faz todo sentido. Exatamente, mas é você... Dentro da realidade de cada condomínio, se é um condomínio clube, se é um condomínio mais reservado, super prédio, como esses que estão tendo agora em Fortaleza, você tem que adequar a comunicação para aquele povo. Você falou em super prédio, o pessoal da construção civil, né, e tudo está detestando essa história de super prédio, porque isso parece ser algo que vai além do limite da cidade. Entendi. Tudo, né? Os prédios mais altos. Os prédios mais altos. Os prédios mais altos. Né? Alguém cunhou aí esse apelido de super prédio, mas na verdade tem prédios mais altos, prédios mais baixos, prédio de 20, prédio de 30, prédio de 40, prédio de 50, mas são todos prédios, né? Mas enfim, mas olha só, nós vamos já voltar para esse ponto que eu estou doido aqui. Você vai logo se preparando, tá? Pessoal, né, da zeladoria ou da portaria e tudo, que começa a ter uma relação muito próxima com os condôminos e começa a ter desvio de função. Te prepara, aí que eu quero ver como é que a gente resolve essa situação. Eu quero voltar... Assim, mas antes disso, muito legal essa ideia de você, em todos os ambientes, já está ali definido. Horário, tipo de uso, né? Enfim, o que vestimenta, pode, vestimento, o que pode, isso. porque aí evita,
Porque quando você tem aquela coisa nebulosa, aí dá espaço para... E você hoje tem uma rotatividade de moradias, né? Uhum. Então, assim, tem aquele Sim, que... dos moradores. Dos moradores. Mesmo, né? Então, tem aquele que hoje é morador, amanhã já não é mais. Uhum. Né? Com condomínios, principalmente condomínios compactos, né? E condomínios de veraneio, condomínios clubes, realmente precisam ter esse regramento ali diário, Sim. né? Ali à vista, Uhum. porque tem visitantes verdade. novos ali e Uhum. não conhecem. A população flutuante é muito grande, né? Exatamente. Principalmente nos condomínios clubes, que são os visitantes. É festa, Exatamente. Enfim, principalmente os garotos, adolescentes, chama. E tem um detalhe, Paulo, que é importante reforçar aqui. Fortaleza, ela tem naturalmente, Fortaleza e o Ceará, Sim. uma característica para imóveis de segunda moradia. Sim. Ou pelo menos de veraneio. Então, assim, a gente tem uma constatação. Vocês têm muitos condomínios nessa... Temos, especialmente alguns aqui é um em outro Fortaleza. mundo, né? É um outro mundo, é uma outra realidade. E eles têm uma propensão natural a atrair as plataformas de aluguel por temporada. Sim. Então, isso é um assunto, inclusive, bem escamoso, Nossa. porque fica naquela dúvida: pode, não pode? Compromete a segurança, não compromete? Quais são as regras? Então, algo que é extremamente necessário, além de deixar as regras muito claras, como o Matheus disse, é entender a propensão natural daquele imóvel. Sim, Então, quando eu for fazer dele, né? o regramento, eu não posso, por exemplo, num condomínio, como o Matheus diz, compacto, loft, não enchê-lo de serviços. Porque o perfil das pessoas que vão habitar são pessoas que querem uma moradia compacta, mas com muitos serviços à disposição. Sim, então, esses condomínios têm que ter lavanderia, eles têm que ter, via de regra, muitas vezes já tem a instalação do carregador para veículos elétricos, ele tem serviços à disposição dos moradores. Então, você precisa realmente conhecer a realidade do condomínio para poder aplicar as regras. Não existe uma regra geral. Sim. São os 3 pilares aqui que eu diria porque que você busca morar em um condomínio, né? Isso já é bem antigo, mas com o avanço, depois da pandemia isso ficou mais nítido, né? Que é segurança. Principalmente Fortaleza. Esse é um pilar que todos buscam. Por que eu vou para um condomínio, né? Segurança é um dos principais motivos, seria o primeiro lugar. Sim. O segundo lugar é justamente a comodidade de contar com serviços, enfim, ali próximos, né? Ou seja, se é um condomínio clube, se tem um ponto comercial ali que você consegue resolver algo, enfim, um salão, tem uma academia. Então, isso traz qualidade de vida, né? Você não pega trânsito. Então, produtividade. Sim. Coworking, hoje não tem mais condomínios sendo lançados sem coworking. Né? Isso já virou regra depois da pandemia. E o terceiro é redução de custos. Tá? Então, quando você tem esses custos compartilhados, né, você reduz individualmente um custo que você teria de você manter uma piscina só, de você manter um jardim só, de você manter uma limpeza do ambiente só. Muita gente não faz essa conta achando que, mas se eu for para um condomínio vai ter a taxa de condomínio. Isso. Mas você ficando numa casa, você vai ter as taxas que você não sabe que elas existem. Pelo menos não nota que elas existem, mas elas existem. Exatamente. Porque tem jardim, tem piscina, tem bomba, tem poço, tem telhado, tem fachada, tudo isso agora passa a ser seu. Exatamente. Está incorporado no patrimônio. Você tem uma fração de propriedade daquela piscina, daquele elevador. E se você botar na conta, né, se você tivesse uma casa com piscina, com jardim, com academia. uma academia, ou o custo de você pagar uma academia, né? Quanto é que isso sairia Como eu sou corretor, né? Quando a pessoa me pergunta, Paulo, eu estou pensando em ir para uma casa, eu disse, legal, ótimo, maravilha, show. Uma casa em condomínio, legal, melhor ainda, maravilha e tudo. Agora, só te fazer só uma pergunta. Tu gosta de manutenção? Tu gosta de manter as coisas? Tu gosta de ficar fazendo serviços de manutenção? Porque se tu não gostar, deixa eu te dizer uma coisa, vai para um apartamento. Porque casa é um bicho que está o tempo todo lhe pedindo para você ter cuidado, manutenção. O jardineiro foi, aí passou a máquina em cima dos bicos como é que a gente chama? Aqueles aspersores lá de água, irrigação, né? de irrigação automática. Aí o fio de não sei aonde foi desligado. Rapaz. Fora o risco de você ter uma pessoa ali. Não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida. Vamos lá agora. Eu quero ainda saber dessa questão do aplicativo. Perfeito. É possível, só uma dúvida que me surgiu aqui agora, porque eu estou pensando também já no meu condomínio aqui, porque Claro. tem um monte de decisão.
Você pode fazer uma reunião presencial e na reunião presencial dizer, olha, vai ser aberta a votação e a votação está aberta por tantos dias e tal dia, fecha a votação. Está entendendo o que eu quero dizer? Ou seja, um misto de presencial. Porque quando você tocou no assunto do aplicativo, você tocou no assunto das reuniões virtuais. Perfeito. Né? Das virtuais. Mas pode haver a presencial com essa deliberação de a votação será feita pelo aplicativo e vai estar aberta até o dia tal? Esse conceito que você trouxe, Paulo, ele é o conceito da assembleia continuada, que é quando você abre a assembleia, por exemplo, na segunda e encerra na outra segunda. Sim. Isso ainda não existe na nossa legislação. Ah, é? Não, ela existe até aplicando para as empresas. Teve uma medida provisória, né? Nós tivemos uma aprovação de uma lei que permite a assembleia permanente. Ah, tá. E o que é a assembleia permanente? Eu vou precisar votar algo que precise de um quórum específico. E aí eu vou te dar o exemplo da alteração de fachada. Sim. Trouxe hoje para a assembleia. Não tenho votos suficientes para aprovar essa alteração de fachada, e aí eu posso convocar uma assembleia permanente. O que é que significa isso? Não é que a votação vai ficar aberta até uma próxima data. Certo. É que eu vou chamar uma segunda assembleia onde esses votos vão se somar. E eu vou fazer as assembleias necessárias até 90 dias para que eu possa colher esses votos. Inclusive, eu acho que isso foi uma falha muito grande da legislação e não ter tratado também sobre a assembleia continuada, porque ela sim, eu acho que resolve esse problema da votação por quórum, né? Sim. Onde você realmente permite que durante vários dias as pessoas possam votar, mas nada impede que o condomínio, sabendo dessa necessidade, regule através da sua convenção. Ah, pode. E aí ele pode. Ele Só pode qual é a definir nossa isso? problemática? O quórum para alteração da convenção, ele também é alto. É um quórum de 2/3 dos moradores. 2/3 é qualificado? Não. 2/3 é um quórum qualificado. Quórum qualificado. E quando eu falo em 2/3, eu não falo dos presentes em assembleia. Eu falo da totalidade dos condôminos. 100 condôminos tem que ter lá 2/3 dele. Vai ter que ter Exatamente. 67 condôminos lá. E essa é a dificuldade. 67 é aprovando. Exato. 67 Aprovando. Aprovando. Não é o 67, por exemplo, porque se tiver 67, Se tiver 20, dois que não dois que não aprovam, aprovaram, deu 65, já não deu. já não deu. Já não deu. Mas voltando ao assunto dos aplicativos, ele é interessante, inclusive, porque ele pode ser utilizado fora da própria Assembleia. Sim. Eu posso utilizar o recurso de votação como uma enquete. Bom. E aí já saber dos moradores, até mesmo tá. aqueles que não comparecem, se eles têm interesse, se é algo que desperta o interesse Mais deles. uma vez, a comunicação. A comunicação. E isso já me dá um excelente sinal para convocar uma assembleia e Legal. saber se de fato aquele assunto tem relevância para os Você moradores. fez uma ou não. pesquisa qualitativa do interesse dos moradores. Ou seja, não dá mais para a gente pensar hoje em dia em uma gestão condominial sem esses recursos tecnológicos, Sem né? Esses ferramentas. recursos, essas ferramentas enfim, de grupos de WhatsApp, até aplicativos e tudo. Não dá mais para pensar, né? É interessante que você fala, porque por várias vezes alguns síndicos nos procuram e dizem assim, não, mas o meu prédio só tem senhorzinho, só tem senhorinha. E eles não vão aderir. E o público da terceira idade, inclusive, nos surpreendem muito, porque se tiver alguém que explique, eles aderem, eles participam. Não é à toa aí a quantidade de o celular uso. da minha mãe, rapaz. Estou para arrancar o celular dela. A quantidade de uso de mais. WhatsApp, né? Hoje eles estão mais tecnológicos do que nunca. Então, o condomínio muitas vezes só precisa contratar uma pessoa que vá e explique como é que funciona. Esse negócio da terceira idade aí, ou da melhor idade, como é que vocês queiram Sim. chamar, enfim, não interessa, mas com relação à tecnologia, um amigo nosso dizendo que a mãe dele ligou, disse, meu filho, o que é que aconteceu? Eu estava conversando tanto com o ChatGPT e ele parou de conversar, porque deu limite. Deu limite. Ele parou de conversar. Como é que eu faço para continuar conversando com ele? Às vezes são pessoas que estão solitárias e Sim. tudo, né? Eu não estou dando essa recomendação, não, pelo amor de Deus. Procure uma outra pessoa e vai conversar com ela. É incomparavelmente melhor do que conversar com o ChatGPT, apesar de que ele é uma grande ferramenta, de assistência. E ajuda. De assistência, né? Mas não pode substituir uma pessoa, um ser humano, né? Óbvio que não. Deixa eu voltar aqui então, Matheus. Olha só, essa questão aí das pessoas, né? Já que você está na sua empresa aí, que é uma empresa terceirizadora, enfim, de mão de obra, condominial. Às vezes a gente percebe que existem certos abusos por parte de condôminos que começam a trazer os zeladores para dentro das suas próprias casas. Sim. Como é que vocês lidam com isso aí? E assim, pode colocar a encomenda dentro do elevador? Não, o morador tem que descer e pegar. Aí quando a gente menos espera, a gente vê O Honda, o porteiro. O porteiro indo, deixando lá. Opa, peraí.
tem uma convenção para uma parte do prédio, outra para outra. Como é que vocês lidam com isso? A orientação sempre, aí volta, os regramentos do condomínio tem que ser seguido. Tem condomínio que pode, tem condomínio que não pode. Obviamente que a gente traz uma orientação de uma maioria dos prédios, hoje não permitem que o porteiro saia da portaria, até porque fica abandonado, descoberto. Né? E aí faz um desvio de função. Qual é a grande questão? É que os colaboradores, muitas vezes, não é nem que são abusados, mas são assediados com favores. Então, cria uma relação de dependência, né? De dependência, de intimidade. Se torna amigo porque você tem essa particularidade. Eu presto serviço para empresas, mas quando eu presto serviço para condomínio, é o lar, é uma família, o zelador, tem porteiro que me viu crescer no condomínio da minha mãe. Passa hoje, ele ainda está lá, fala, ó, o Mateuzinho. Então, assim, você cria uma intimidade, mas cabe muito à gestão do condomínio, cabe ao síndico, cabe ao administrador. Porque eles têm medo, Mateus. E inibir. Mas eles têm medo. Eles têm medo de não atender, de serem colocados para fora ou alguma coisa, de criar uma... Então, ele tem que, nesse sentido, ele tem que ser protegido pelo administrador encarregado ou pelo síndico. Tem que reportar isso ao síndico. E aí, obviamente, o síndico vai tomar as medidas... Ele tem que se reportar ao síndico, Tem que se reportar ao síndico. Luciana, me fala, você falou no síndico, logo no começo você falou sobre o síndico e numa escala de 0 a 10, ou percentual mesmo, de 0 a 100%, quanto você diria que é a participação do síndico, mesmo tendo uma boa administradora, você tem uma boa administradora, mas quanto é a participação ou a importância do síndico para termos esse condomínio sadio e saudável? Tem uma nota acima de 10? Porque se tiver, eu vou atribuir. Inclusive, você percebe quando um condomínio vai bem ou não, muitas vezes pela condução do síndico. Às vezes você tem um condomínio que foi muito bem gerido ao longo de 20 anos e basta um mandato ruim de uma pessoa, talvez, ou que não tenha tanto conhecimento, ou que não tenha tanta responsabilidade, para você conduzir o condomínio a dívidas, a problemas de manutenção. Então, a participação do síndico ela é fundamental. E é interessante que, por exemplo, a gente tinha como missão na Gestart era dizer que a gente ia dar o auxílio para que qualquer pessoa possa ser síndico. Não tem mais aquela ideia de que o síndico é só quem é aposentado ou quem talvez tenha um trabalho doméstico e não se ausente. Qualquer pessoa hoje com muita boa vontade, com interesse de fazer a diferença, ela pode ser síndica. E o papel dela é fundamental e é insubstituível. Você vê muitas vezes os síndicos tentando delegar certas responsabilidades, mas a gente sempre lembra que quem responde civil e criminalmente por tudo que é feito, É o síndico? É o síndico. Ui, papai. Então, é por isso que tem uns que não querem, então. A ideia não é assustar, mas, por exemplo, eu não posso, como gestora de um condomínio, síndica de um condomínio, deixar de realizar as manutenções obrigatórias. Porque se, por exemplo, vem a acontecer... Preventivas, né, que você diz? Até porque quando se recebe um edifício, vem junto com ele um manual de manutenções. A construtora entrega todo o passo a passo de quanto em quantos anos você tem que fazer a manutenção na fachada, o teste de percussão. E isso é responsabilidade ou iniciativa do síndico ou da administradora? Responsabilidade e iniciativa do síndico. Nós, como administradora, nós orientamos sempre que necessário, indicamos empresas que possam auxiliar. E muitas vezes o que acontece, é importante esse bate-papo, Paulo, que o síndico, tentando economizar dinheiro dos condôminos, acaba trazendo para si responsabilidades que ele não é capaz de responder. E aí eu vou te dar um exemplo. Por exemplo? A não contratação de um engenheiro para aprovar as ARTs e os projetos apresentados pelos condôminos que vão fazer obras em suas unidades, em seus apartamentos. Vai fazer uma obra. Quando é que é necessário apresentar um projeto desse com a anotação de responsabilidade técnica, ART? Existe uma NBR que estabelece todos os tipos de obras que vão ser executadas nas unidades que precisam passar por aprovação do condomínio. E aí, por aprovação do condomínio, isso tem que passar pelo síndico, mas com
convenhamos que se o síndico não for engenheiro ou arquiteto, Lógico. ele não tem competência Então, para teria que aprovar contratar aquele alguém. projeto. Então, ele teria que contratar alguém. Uhum. E o que a gente percebe ao longo do tempo é que alguns síndicos não fazem a contratação e também não fazem a análise desse projeto. Então, se você tem uma obra dentro de uma unidade que venha a comprometer toda a estrutura Sim. do prédio, colocar em risco, isso traz a responsabilidade tanto para o condômino que executou a obra, mas também para o síndico, Lógico. que permitiu sem ter o conhecimento necessário. Você Furar quer uma tubulação, complementar, um Matheus? quadro elétrico que pode prejudicar enfim, a manutenção Uma sobrecarga, né? Colocou uma carga Exatamente. adicional Acima do que é permitido. Enfim, do que o prédio estava preparado, né? Enfim. Matheus, me fala uma coisa, é verdade? Já, gente, a gente vai entrar aqui nessa questão dos... Como é que eu avalio um condomínio bom? O que é que eu faço na hora que eu quero comprar? Quais são as primeiras, né, preocupações que eu deveria ter? Enfim, considerações que eu deveria, né, tomar. É verdade que a portaria é o custo mais significativo, realmente, é o que mais impacta a taxa realmente Isso. ali? Existe uma curva ABC, Sim. né, dos condomínios, da previsão orçamentária dos condomínios. Então, seria o Pareto, né, dos condomínios. Certo. Não pode, a mão de obra, ela via de regra, aí quando eu falo mão de obra, não é só portaria. Sim, você está falando portaria, de zeladoria, né, enfim, todo o custo com pessoal, com folha de pagamento do prédio. Sim. Ele varia ali para condomínios verticais até 65%. 65%? Até 65%. Pode chegar a esse nível. Meu irmão. Passou disso, já se torna... ou seja, ou a taxa de condomínio está deficitária, ou ele tem mais mão de obra do que o necessário. Ou seja, tem alguma coisa que tem que ser equalizada. Ou o custo está muito alto, ou a receita do prédio, a taxa de condomínio, ela está deficitária. E aí o custo, qualquer custo ali está se tornando relevante para a arrecadação do prédio. Para condomínios horizontais, pode chegar até 75%. A mão de obra. Porque você tem mais área de manutenção aparente. Tá. Né? Então você vai ter custo com jardineiro, né? Você vai ter piscineiro muitas vezes ali, até para... aquelas ruas internas dos condomínios são varridas, o calçamento. Exatamente. Pela pavimentação. Né? Né? Então, o condomínio horizontal pode chegar até 75%. Passou disso também, tem que ser revisto ou o orçamento. Aí, nessa luta por baixar essas taxas... Olha, eu estou com um imóvel. Certo. Que ele está à venda há mais de 1 ano e meio e o problema específico desse imóvel é a taxa de condomínio. Ok. Que a gente não consegue trazer um cliente que aceite pagar o valor que o imóvel realmente tem, mas com aquela taxa porque eles são incompatíveis. Para aquele valor de imóvel, que é na faixa de 1,5 milhão, quem está querendo pagar 1,5 milhão aceita pagar 1.800, 2.000 de condomínio, mas 3 não. Perfeito. Como ele está. E aí Agora, por quê? Porque só tem 13 unidades. Pronto. Geralmente esse padrão nem tem tanta área de lazer. Não, é mais uma portaria simples, um salão de festas. É a quantidade de pessoas que dividem a taxa. Tá entendendo? Tanto que você... Aí o que fazer na hora dessa? Você nota até que o próprio mercado imobiliário, os lançamentos, né, as incorporações, ela não está mais vindo com esse... Pelo menos eu não vi recentemente algum condomínio sendo lançado com 13 unidades. O menor eu vi no Fortim com 20. Né? Então, assim, e é um condomínio de segunda moradia, um outro padrão. Mas aqui em Fortaleza em si, não vejo... E um condomínio desse aí com 20... a taxa de condomínio... 2.000 e lá vai 3.000 ou mais, né? Não? É mais. É mais em torno de 6 mil R$ reais. Aí já é o mercado de alto luxo, né? Que está crescendo muito. Mas o que fazer, né? E aí você tem que entender que é um alinhamento com o cultural do prédio. Então, geralmente, esses prédios são mais antigos. Geralmente, o público... Aí vou utilizar aqui a terceira idade, ou a idade mais avançada. E eles têm um pouco, às vezes, uma aversão a alguns tipos de mudança. Seja, por exemplo, mudar para portaria virtual, portaria remota. O que vocês me dizem? Eu quero ouvir a sua opinião e quero ouvir a opinião também da Luciana sobre essa questão da portaria virtual. Bom, a portaria remota, virtual, portaria inteligente, ela por si só, ela não vai trazer um resultado ali imediato para o condomínio. Você tem que rever
não só a portaria, mas você tem que rever toda a automação do prédio. Mas ela não é mais barata? Ela é mais barata, mas você precisa ter outros atributos, como aplicativo, no seu celular. São outros investimentos que você está falando? Outros investimentos. Imediato? Reforma da guarita, porque muitas vezes ali aquela portaria foi feita para uma portaria física e não para uma remota. Você precisa de uma eclusa, né? Você precisa de uma eclusa, você precisa aumentar o quantitativo de câmeras no prédio, porque você não vai ter mais a presença de um porteiro físico ali, né? Presencial. Mas ela traz sim uma redução. No custo de portaria, ou seja, que seriam 4 porteiros ali, né? Ou seja, 2 diurnos, 2 noturnos, você consegue reduzir aquele custo que hoje gira em torno de R$20 mil mês. Em torno de 20 mil, mais ou menos? Uma portaria 24 horas. Já larga com 20 mil. Você consegue reduzir para 7, 8 mil em uma portaria remota. Então é 12 mil. Olha aí, gente, esses números aí que interessantes. 144 mil no ano. Então, porém, tem mudanças culturais. Enormes. Né? Tem mudanças culturais. Enormes. E aí, mais uma vez, a comunicação do síndico, do gestor, da empresa, ela tem que ser muito clara para que isso não... Antes de eu avançar, qual a sua opinião sobre a questão da portaria virtual? Ela precisa ser encarada de acordo com a realidade do condomínio. Inclusive, hoje, em condomínios muito volumosos, o que a gente percebe é a junção das 2 portarias. A portaria presencial, mas também com os recursos da portaria virtual. E com as tecnologias como, por exemplo, de identificação de face. Um mito que a gente tem que desfazer, Paulo, é de que a portaria presencial ela é infinitamente mais segura do que a portaria virtual. Isso é um mito e muitas pessoas... Polêmica! Polêmica! E muitas pessoas não aderem à Qual a sua portaria... opinião sobre qual é mais segura? Nossa, depende, inclusive, do treinamento que é dado. Eu tinha avisado que não tinha casca de banana, né? Mas botei. Deixa eu ajudar aqui a doutora de quem está ali na prática do dia a dia. Já trabalhei tanto com a portaria remota, hoje no grupo nós temos também você tem esse uma portaria também? Portaria remota. Então é bom porque você não pode condenar nenhuma das duas. Eu quero agora a verdade. Mas o que você tem que ter, o que muda é só a ferramenta. Então eu tenho uma ferramenta humana, né? Digamos assim, eu tenho um profissional ali fazendo o atendimento e agora esse profissional ele está à distância. Ele está remoto. As mesmas tecnologias que uma portaria remota tem, a portaria física deveria ter. Certo. Tá? Então, um aplicativo para controlar o acesso e registrar o acesso, um leitor de placa de veículos que você vai conseguir registrar ali todo o acesso do morador, o reconhecimento facial numa portaria física ou na portaria remota é obrigatório. Isso daí são ferramentas que vão auxiliar na segurança. Se você tiver... Por isso que eu comecei falando de toda a automação do prédio, independente de portaria remota ou presencial. Você tem que ter um prédio automatizado, inteligente, voltado para a segurança. O que você está dizendo é que todo aquele aparato, né? Tudo isso que você já falou, ele também, independentemente se a portaria ela é virtual, remota ou física, deveria existir. O que vai garantir a segurança é isso. Porque se tiver algum tipo de incidente... o porteiro ele não pode fazer muita coisa. Assim, ele vai ter que ligar para a polícia, ele vai ter que... Olha como essa abordagem ela é interessante. Então, a segurança do prédio ela é muito mais preventiva, tá? De, muitas vezes, visual mesmo. Então, quando você coloca, sei lá, esse prédio está sendo monitorado, está sendo... Então, isso inibe qualquer tipo de ação de alguma pessoa com mal intencionada de querer entrar no prédio, etc. E o registro. Quando você começa a ter registro de tudo, o tempo de permanência mínima que o morador ficou, que aquele visitante ficou, você começa a trabalhar com dados e melhorar a segurança do prédio. Então, assim, voltando, qual a minha opinião sobre a portaria remota? Ela é boa para condomínios que têm perfil. Ela é excelente para condomínios que não têm perfil, que são populosos. E o que é ter o perfil, no caso? Condomínios com uma quantidade limite de unidades. Limitada. A gente, alguns condomínios, em alguns locais, a gente entende que até 50 unidades você consegue fazer uma boa... porque também tem um limite superior, né? Tem. Se você tiver muitas unidades, uma portaria virtual vai ser um problema. Vai ser um problema. Então ficaria mais ou menos numa faixa de que ali? Seria 50, 60 unidades. 50, 60 unidades. Seria o limite. Há prédios maiores...
alguns prédios inteligentes, mas aí tá. Esses prédios, inclusive novos, compactos, que estão sendo lançados, inclusive em Fortaleza, com 84 unidades, até 90 unidades, eles estão nascendo com portaria remota. Tá? Mas ele vem com todo um aparato, o investimento é maior, de automação, de registros, de aplicativos, de ferramentas para controlar o acesso. Eles já nasceram concebidos. Toda a infraestrutura do prédio está nascendo concebida para isso. E aí você tira a figura do porteiro e coloca ele como um Honda, como um auxiliar ali operacional que vai orientar. Engraçado, olha, eu passo muitas vezes na minha portaria, tomara que o meu síndico não esteja nos assistindo aqui, mas a chance é grande. É importante você assistir. Mas a chance é grande, né? Que eu adoro ele, gente muito boa. Um abraço para o Antônio José. E tem um porteiro que me incomoda muito, sabe? Porque é uma pessoa muito leal. Sim. Muito leal, tá certo? Que está acima de qualquer suspeição, mas é de uma negligência nessa questão. Olha, eu não tenho uma vez que eu não passo que ele não esteja no celular. Era até isso que eu ia lhe responder, Paulo, quando você me perguntou se é melhor, o que é mais seguro, uma portaria virtual ou uma portaria física. A gente presencia hoje condomínios que está com o mesmo porteiro há 20 anos e ele nunca passou por uma reciclagem. Se os bandidos se reciclam a cada 3 meses com novos golpes e os condomínios se tornaram alvos, principalmente durante a pandemia, quando as pessoas estavam concentradas em casa, os condomínios despertaram o interesse, e aí você via golpes de pessoas se passando por entregadores de aplicativo, se passando até por bombeiro. A gente já teve golpe em condomínio, profissionais de saúde entrando para aplicar golpes. Então, não adianta eu ter uma portaria presencial se eu não tenho um treinamento, se eu não tenho uma reciclagem, se eu não tenho uma atualização, se eu não tenho uma modernização dos equipamentos que garantem automação e segurança. Primeiros socorros é fundamental. Primeiros socorros todo também, condomínio, principalmente nesses condomínios clube, a equipe do condomínio seja treinada anualmente. Essa lembrança. Anualmente, porque, enfim, pode acontecer algum caso de incêndio e a equipe toda. Você que está mais aí nesse dia a dia na frente de batalha aí, você tem condomínios onde os condôminos têm portaria virtual lá e os condôminos estão satisfeitos, olha, está funcionando e tudo, foi a melhor coisa que a gente fez, organizou. Tem isso? Tem sim. Ou seja, então, o problema não está na tecnologia ou nesse formato. Sim. O problema está em como você administra isso. Como administra e tudo tem um perfil. O condomínio tem que ter perfil. Tem que ter perfil. Tem que ter um perfil cultural, inclusive, para ser empregado a portaria remota. Porém, a questão financeira realmente reduz o custo financeiro do prédio. A taxa de condomínio. Você está falando aí que cai de 20 para 7. 13 mil reais, por exemplo. Se for no condomínio de 13 unidades... De 13 unidades, meu Deus, é mais de R$1.000 aí que vai embora. Mais de R$1.000. Sim. Por mês. Por mês. Ou seja, a taxa de condomínio já vai reduzir R$1.000. R$1.000. Doutora Luciana, é o seguinte, tem irmã? Tem um irmão, alguma coisa você tem? Tenho um irmão. Irmão, pronto. Seu irmão liga para você, Luciana, estou pensando em comprar um imóvel ali. Eu disse, onde é, meu irmão? Você ali num condomínio tal... Luciana, você que é entendida do assunto, o que é que eu devo observar nesse condomínio para eu não entrar numa arapuca, para eu não entrar numa besteira? Muito boa. O que é que eu olho? Para que é que eu olho? Vamos lá, Luciano, o que é que você recomenda para o seu irmão? Alguns indícios, mas vamos aos principais. Primeiro, referente à sua unidade. Declaração de nada consta para garantir que aquele imóvel não vai vir com débito. E isso é muito importante, Paulo, porque a taxa de condomínio ele tem uma natureza que no jurídico a gente chama de próprio terreno, ou seja, a dívida ela acompanha o bem. E não então, a pessoa. quando eu compro um imóvel, eu estou comprando também a dívida. É o ônus e o bônus. Então, a primeira dica desde sempre é exigir a declaração de nada consta assinada pelo síndico, atestando que não existem débitos naquele imóvel. Pronto. Segura isso aí. Perfeito. Segura isso aí, porque olha só, sabe o que aconteceu conosco? O imóvel foi financiado pela Caixa Econômica e sabe-se lá por quê, a gente vendeu um imóvel que foi financiado pela Caixa. E a Caixa Econômica não observou a certidão negativa
do condomínio. Se chama certidão nada negativa consta. ou nada consta? Nada consta. O nada consta. A certidão é uma certidão que atesta que está tudo quitado, né? com o condomínio. Enfim, e aí a nova moradora, a nossa cliente que comprou conosco, impedida, inclusive, de usar. Porque era um condomínio clube e tal, aquela coisa, impedida de usar, os filhos constrangidos e tudo. Por quê? Porque foram descobrir que tinha uma dívida. Sabe o que é contigo, proprietário, disse? Olha, não tem mais nada a ver com isso. Só para confirmar o que você está dizendo aí. A dívida é do imóvel e não do proprietário anterior. Né? Nada impede que essa proprietária possa vir a cobrar o antigo proprietário. Tentamos de tudo, só não mandamos dar uma surra, mas óbvio que não, porque não é esse o expediente. Não pode. Não pode, óbvio que não, mas só faltou isso. Mas a sua fala, eu consigo perceber, inclusive, um abuso do condomínio, porque ele jamais poderia ter impedido o uso das áreas comuns. Isso não pode. Nem a proprietária, nem aos dependentes, filhos, inclusive isso poderia motivar... Não pode votar, né? O voto dela, ela não pode votar. Ela pode até votar, mas anulado o voto. Esse é o máximo que mas o impedimento do uso das áreas comuns aos inadimplentes, isso é prática ilegal. Voltando para o seu irmão que está aí assistindo, está esperando as suas recomendações. Então, primeira, a questão do nada consta. Da unidade. Outra coisa que ele tem que olhar. Regimento interno e convenção do condomínio. É um condomínio... Você não entra num condomínio, você não compra alguma coisa sem olhar o regimento interno? Jamais. Porque, primeiro, eu preciso saber se eu consigo me adequar a essa realidade. Eu vou te dizer um problema real que está acontecendo. Pronto. Moradores que são proprietários de veículos elétricos e que estão se mudando, compram o apartamento, e não verificam se o condomínio já regularizou ou regulou isso. E quando chegam, simplesmente não conseguem fazer a instalação do carregador de veículo elétrico. Aí vira um inferno. E aí começa uma briga judicial e eu vou lhe antecipar. O judiciário tem entendido que prevalece a decisão do condomínio. Se a decisão é pela não instalação, o proprietário vai ter que encontrar outro imóvel no trabalho, no shopping. Tá nessa situação. Eu acredito. Tem chegado bastante pra gente. E aí isso é pauta de assembleia. Ou seja, então realmente tem que fazer essa pergunta, tem que olhar, tem que ver o que, o regimento diz. Com certeza. Tem que ver o que o regimento diz. Uma outra coisa que vocês acham que a gente deve considerar, complemente também, Matheus, se você for além disso, lembrando aí. Além disso, essa questão da convenção, do regimento interno, muito importante, mas você tem que ter um histórico financeiro do condomínio. Por quê? Aqui, ó. Porque esse histórico financeiro, quando você está quando você está comprando um imóvel e aquele imóvel vai passar a ser seu, aí muitas vezes você está olhando aquela taxa de condomínio barata, mas ela está sem ser reajustada tem 5 anos. E quando vier o reajuste agora desse ano, ela vai ajustar 40%. Então, você está acumulando um passivo que não é seu. Certo? E que você vai pagar por ele. E as dívidas do condomínio? As dívidas do condomínio. Certidões negativas são essenciais. Nossa, tem que tirar a certidão negativa também do CNPJ do condomínio. Porque se você comprar aquele imóvel... É sua. A partir do momento que... Exatamente. A dívida é do condomínio. Como você virou condômino, agora essa dívida vai ser rateada para você. Sua cota parte ali. Olhar também, além disso, você olhar um histórico de... Toda assembleia tem uma ata. Sim. Certo? Então, aí depois eu entro na parte da convivência. Mas para a questão financeira ainda, você consegue ter um histórico de taxas extras que foram aprovadas. E geralmente taxa extra ou é para algum tipo, ou é algum investimento, ou é para corrigir alguma manutenção, alguma reforma que era para ter sido feita e não foi feita, alguma displicência da gestão em fazer realmente a manutenção preventiva do prédio, e aí você vai acabar assumindo uma dúvida aqui que me surgiu. No caso de vocês lá, acho que é mais para você, Luciana, essas atas, hoje elas são digitalizadas, ou elas são arquivos, ou é ainda na mãozinha lá como a gente fazia antigamente? Não. Inclusive, a maioria das atas está disponível aonde? No aplicativo. É mais uma funcionalidade isso, dele. Gente, hoje em dia, com essas novas... E eu sou um fanático por essa área de IAs, de inteligências artificiais... Eu pego as últimas 30 atas, os últimos 30 arquivos, coloco dentro da IA e mando ela procurar. Pronto. Sim. Isso. A IA procura tudo ali, procure todos esses arquivos, as cotas extras. As taxas extras que foram aprovadas. Procure em todas as... Quer dizer, né? Isso aí pode
Pode ser muito... Vai ajudar bastante. E o aspecto da aparência? O que é que eu tenho que observar? Se eu estou lá, fui visitar o imóvel e tudo, o que é que eu tenho que observar, na opinião de vocês? Assim? A aparência ela é extremamente relevante, porque muitas pessoas julgam não a aparência, mas a idade do prédio. Julgam só a idade. Exatamente, não se dão ao trabalho de comparecer e verificar. Eu tenho prédios Você está tocando num ponto muito importante. O prédio não é velho, ele é antigo, mas ele não é velho, não. Igual a mim, eu, por exemplo, eu sou antigo, mas não sou velho. E a gente tem, inclusive, muitos casos de prédios muito mais recentes, com muito mais danos do que prédios mais antigos, onde você tem um bom acompanhamento e uma boa manutenção. Às vezes entra a qualidade construtiva, né? Certamente. Também. Prédios com 5 anos que a gente vê lá muros que estão, sabe? Por isso também uma dica para as construtoras é escolha bem a empresa que você vai colocar para fazer a gestão, porque esse prédio, a construtora não vai ter mais nenhuma unidade, mas ele sempre vai ser lembrado pela construtora. Quando um morador, um possível proprietário for buscar um imóvel naquela construtora, ele vai olhar os que ela já fez a entrega. Né? Então, esses prédios têm que estar em boa gestão, em boa manutenção, porque ele vai fazer essa comparação. Né? Então, segue a dica aí para os incorporadores também. Incorporadores, né? Não tenho dúvida dessa parte. E também o incorporador chamar as administradoras no momento da concepção. Né? Vai lançar o empreendimento, submete aqui aquele projeto a vocês, para exatamente, olha, tira isso aqui daqui, isso aqui não vai funcionar, essa guarita está na posição errada. Quando a gente menos espera, reduz a gente vê... custo, a questão de infraestrutura. A gente vê condomínios de 3, 4 anos mudando a posição da guarita. Sim. Por mudando a posição da lixeira. Você via, é muito bacana isso, né? Antigamente tinha muito condomínio com 2 portarias, né? Sim. Pois é. Isso uma portaria caríssimo, aqui, outra né? aqui, isso é caríssimo. É o louco. custo de portaria dobrado. Loucura. Então, hoje em dia, o que é que estão fazendo? Estão reformando e automatizando uma portaria e deixando o acesso só em uma única exclusiva, porque você reduz o custo da taxa de condomínio. E lembrando que um reposicionamento de portaria, de lixeira, ela tem que passar pela aprovação da prefeitura. Sim. Porque muitas vezes aquilo foi pensado diante do fluxo de veículos. Tanto é que grandes empreendimentos localizados em grandes avenidas, via de regra, a garagem é posicionada na rua lateral, onde você tem bem menos movimento de carros. Isso. Então, tudo isso é pensado. Né? Lógico. Você ia falando ou não? Não. Nessa parte financeira, que nós estamos falando agora, para quem vai comprar um imóvel, o que eu preciso ver? Assim, tudo bem, eu tenho que olhar as certidão negativa e tudo. Aquele demonstrativo, aquele extrato, aquilo ali é importante? O balancete, do né? Chamado bom, mensal. Vamos lá. O que é que você já tem que... O que é que você já pode ir vendo? Pedir o balancete, ver como é que está essa proporção das despesas. Eu acabei de falar sobre essa curva ABC. Aí, Então, se a mão de obra está muito abaixo, esse percentual aí, referente à receita do prédio, quer dizer que o prédio está com uma folguinha financeira, certo? Se ela está muito acima, quer dizer que o prédio vai reajustar a taxa de condomínio logo. Ou a taxa de condomínio está deficitária e vai ter problemas de manutenção que você vai assumir isso no futuro. Questões aparentes no condomínio. Foi lá fazer a visita com o corretor, né? Em dia de chuva, inclusive. Né? De preferência. De preferência. Olha a dica. Tá chovendo, não vou não. Vou cancelar. É para ir na chuva. É aí que você vai ver que o prédio é bem mantido, né? Ou não também, né? E aí você vê que o prédio está um pouco sujo, né? Então, muitas vezes isso... Mal cuidado, né? Então, a limpeza, ela é um fator muito importante numa visita dessa do proprietário, né? Sim. O elevador, só tem um elevador funcionando, o que é que houve? Né? Então, é falta de manutenção, não é? Então, tudo isso você tem que levar em consideração na hora de comprar um imóvel. O seu irmão faz assim, a gente já está... Cara, acabou o tempo. Condomínio é um assunto que rende. Rende, né, gente? Pelo amor de Deus. Seu irmão chega e diz assim, minha irmã, tu acha que eu devo falar com o porteiro, com o zelador ou com o síndico para poder saber mais sobre o prédio? A gente costuma dizer que o porteiro é a pessoa que mais sabe do condomínio. É a pessoa que mais observa, é a que está ali presente. Então, eu vou dar a mesma resposta do Matheus. Converse com os três, porque cada um vai ter um ponto de vista diferente para poder lhe passar. E o que eu deveria perguntar para eles? O que eu deveria perguntar? Quais são as perguntas chaves? Olha, a primeira que eu perguntaria
Porque você tem muita coisa aparente ali. Sim. Às vezes você não está com documentos em mão para ver, enfim, entender a realidade do prédio. É muito mais... Você está ali naquela visita. O dia a dia. Mas eu perguntaria o seguinte, convivência. isso é fácil de você perguntar, isso é muito importante. Foi até um ponto que a gente não tocou aqui. Condomínio tem muita inadimplência? Tá, isso aí talvez o porteiro e o zelador não síndico saibam. vai Mas o síndico saberia. Porque o síndico, ele tá ali no dia a dia, ele vai passar isso. O extrato mostra? O extrato O extrato mostra Opa, também. olha aí, gente, o extrato mostra. extrato Você mostra. tem muita E inadimplência. inadimplência é algo ruim. É uma carga, Tá? né? É uma carga que você está pagando pelos quem outros. paga? Né? E aí, uma dica que eu daria para o síndico, e você, morador, pode passar isso para o seu síndico também, faça políticas que promovam a adimplência. Sim. Então, você conceder um desconto na taxa de condomínio para quem paga em dia vai promover essa adimplência. Sim. Uma outra boa prática também que os condomínios podem fazer é contratar uma garantidora. Tá? Não tem a garantidora de aluguel? Garantidoras agora? Pronto, esse mercado é bilionário. É mesmo? O Brasil já movimenta mais de 10 bilhões por ano de garantidora de condomínio. Meu Ou seja, Deus. você contrata uma empresa para garantir a taxa de condomínio pelos inadimplentes. Tá, e aí o condomínio fica devendo então agora a ela, é isso? O condomínio fica devendo para garantidora. garantidora. Não, o condomínio ele já recebeu aquela É como taxa. se ele comprasse a inadimplência, a dívida. Aham. O condomínio passa a ter uma previsibilidade. É o Nossa, que eu digo. É como uma pessoa que Você tem um garante a salário receita pra físico. sempre. É como uma pessoa que tem um salário Muito fixo interessante isso aí. e um autônomo, que mês ganha, mês Peraí, não. o Luciano não vinha exatamente falar sobre isso, né? Sim. É Luciano, né? Acho Sim. que vai Luciano? ficar para um próximo Vai ficar pro programa, próximo né? episódio. Pronto, olha aí, gente, então vamos falar sobre essa questão da garantia nos condomínios. Nossa, isso pode Super resolver a vida de interessante. muita gente. Isso foi Muita uma gente. maravilha para muitos condomínios. Muitos condomínios. Ah, meu Deus, tô chateado. Tô chateado porque realmente estourou completamente o tempo. Olha, muito legal, muito bom. Agradeço demais. Não deu. Aqui, ó, a quantidade de perguntas aqui que eu tenho para fazer, tecnologia, de identificar, um monte de coisa. Tem muito. Não dá. Mas eu só tenho a agradecer muito a vocês. Como é que a gente acessa a Singular? Lá nas redes sociais é o Olha, quê? tem @Singular Oficial. @Singular Oficial. Singular Serviços no Google, você acha fácil. Pronto. E a Gestart? @Gestart Condomínios, você localiza em Arroba todas as Gestart redes. Condomínios, pronto. Chega até vocês, né? Chega Gente, sim. muitíssimo obrigado. Muito bom mesmo o papo. Eu tenho absoluta certeza que vocês que nos assistiram aí estão saindo daqui enriquecidos, não só de soluções, como de preocupações Sim, também. Mas é válido, mas você faz tem que válido. saber onde é que você está. Lógico, faz parte, sim. Esse é o Casa Concreta, você sabe que é aqui, o nosso compromisso é com você e o compromisso é de te ajudar a concretizar o sonho da casa própria e é um sonho que não vire pesadelo. Não é isso? Certamente. E é por isso que a gente traz esses especialistas aqui. E a gente se encontra no próximo episódio, se Deus quiser.